Boa tarde. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Legal, perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vanessa Yuri, eu sou a gerente de marketing da Huawei Solar aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença, a participação de todos vocês aqui no nosso webinar. Espero que todos aí estejam em segurança, estejam bem em segurança aí no local de cada um de vocês, durante esse momento difícil e conturbado que todo o país está assolando todo o país aqui com a gente. Primeiramente, eu queria falar um pouco rapidamente sobre a comunidade Huawei Smart PV, que ela foi lançada recentemente, mundialmente, e é uma plataforma de compartilhamento de conteúdos, de temas a respeito de energia solar. Então, qual que é a ideia dessa comunidade? A ideia ela é tornar a energia fotovoltaica acessível para todos e promover também um ambiente de networking entre os especialistas do mundo inteiro dentro do setor de solar. Lá dentro dessa comunidade, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar treinamentos, materiais de apoio técnico, ferramentas online e offline, inclusive, soluções técnicas para projetos de utilities, comercial, industrial e também residencial. Então, para vocês participarem dessa comunidade, basta vocês se cadastrarem nesse link que vocês devem estar vendo na nossa tela aqui principal, ou através do próprio QR Code, cadastrar com seus dados e já se tornar membro e acessar esses conteúdos exclusivos, tá bem? Bom, esse é o nosso primeiro webinar, realizado aqui no Brasil. Está sendo um grande prazer para mim fazer parte disso tudo aqui, inclusive. E nós aqui, com esse webinar, vai ser o nosso primeiro de uma série deles, que vai fazer parte dessa iniciativa global da comunidade Huawei Smart PV que eu estou contando aqui para vocês, tá bem? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, ao máximo, essa sessão, participem. Aqui do lado direito, vocês vão encontrar o chat box, onde vocês podem direcionar suas perguntas, porque nós vamos elencar as perguntas, o especialista, hoje nós vamos ter o Rênio, e ele vai conduzir as respostas ao longo da apresentação, e mais para o final, nós vamos ter uma sessão exclusiva de perguntas e respostas também, para poder percorrer todas as dúvidas que vocês eventualmente tenham, e caso, porque nosso tempo de webinar é muito curto, nós vamos ficar juntos aqui por 1 hora, então, caso vocês não consigamos responder a todas essas perguntas, vocês fiquem tranquilos, ao final nós vamos deixar o nosso e-mail de contato direto, para poder sanar dúvidas, estabelecer um relacionamento, enfim, um canal aberto aí com vocês, tá bem? Bom, eu vou deixar vocês, então, agora com o Rênio Nakabayashi, que é o nosso convidado hoje, especialista, nosso gerente de produtos e soluções aqui da Huawei Solar no Brasil. Vai tratar a respeito das inovações, das tendências e inovações em tecnologia que existe hoje no mercado e que efetivamente tornarão sistemas fotovoltaicos mais seguros, eficientes e também mais competitivos aqui no mercado. Tá bem? Eu vou passar aqui, então, para vocês. Rênio, você me ouve? Escuto Oi, bem. Rênio. Ele está carregando. Vocês estão me escutando também? Perfeito, estou te escutando. Rênio, eu vou te passar, então, o comando aqui da apresentação, e só lembrando que ao final da apresentação do Rênio, nós vamos ter, depois do Q&A, deu perguntas e respostas, nós vamos ter a sessão de quiz, e que eu gostaria muito de contar com a participação de todos. A ideia é premiar o primeiro colocado aí no ranking desse quiz de 10 perguntas, é bem rápido, e que seria bem bacana ter a participação de vocês, tá bem? É com você então, Rênio, obrigada.
Muito obrigado, Vanessa. Obrigado pela introdução. Obrigado a todos por estar participando aqui desse webinar. A nossa ideia é trazer um pouco do que a gente vê, não só como solução Huawei em si, mas... Desculpa, vocês não estão me escutando? Ah, tá. Bom, vou continuar aqui, então. A ideia é trazer um pouco do que a gente vê como tendência, né, de solução, não apenas soluções Huawei em si, mas soluções no mercado de energia solar como um todo, tá? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre a Huawei. É uma empresa privada, multinacional chinesa, fundada em 1987 em Shenzhen, pelo senhor Ren Zhengfeng. Ela está presente em mais de 170 países, com 194 mil funcionários, sendo que desses 194 mil funcionários, a gente está falando de quase metade deles em funcionários na área de P&D. Então, é uma empresa que investe muito em inovação, em sempre está desenvolvendo novas tecnologias. Hoje a gente tem 14 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, e em 2019 o faturamento da empresa foi um pouco mais de 120 bilhões de dólares, e historicamente tem crescido aí próximo de 20% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, aqui no quanto a gente investe em P&D, o quanto a gente valoriza essa questão de inovação, a gente está falando de mais de 10% de investimento da receita anual só na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente sempre está buscando essas novas tecnologias, e isso faz da Huawei, torna a Huawei uma das empresas mais inovadoras do mundo. A gente está entre as 5 primeiras empresas que mais investem em P&D no mundo. A gente tem recordes de patente ano após ano. Aqui, só até 2018, a gente tinha quase 90 mil patentes. Fomos a primeira empresa a desenvolver um chipset de 5G, e também a primeira empresa a desenvolver um diagnóstico de módulo fotovoltaico utilizando inteligência artificial. Então, está no nosso DNA isso, sempre está buscando inovar, trazer coisas novas, e a gente está, pelo fato de a gente estar também em 170 países, a gente entende bem o que é quais são as necessidades de cada país, enfim, e a parte de energia solar é uma parte que cresce bastante na Huawei. A Huawei é uma empresa que, historicamente, veio do mercado de telecom, então a gente tem muita experiência que a gente traz do setor de telecom para aplicar no setor de energia também. Então, aqui, a gente enxerga o inversor string, só para contextualizar um pouco. A gente tem os inversores centrais, né, isso para plantas montadas no chão, geralmente os inversores string, inversores de menor porte, espalhados pela planta solar. A gente tem percebido que ano após ano, os inversores string, eles estão ganhando espaço no setor de energia solar. A Huawei foi uma empresa pioneira em utilizar o inversor string, não só em plantas pequenas, mas também em grandes plantas centralizadas, e agora a gente está vendo que os inversores string, eles estão virando a solução padrão, mainstream na indústria fotovoltaica, né? Principalmente, a gente vai ver muito agora nos próximos anos, com a chegada dos módulos bifaciais, a gente vai perceber que os inversores strings têm uma série de vantagens. Primeiro, porque os inversores strings têm múltiplos MPPTs, com módulos bifaciais a gente começa a ter uma série de variação na potência de cada um dos módulos, devido à parte traseira dos módulos, porque você tem uma incidência mais irregular, né? Então, isso
muito provavelmente vai fazer com que os inversores string sejam a solução padrão de plantas centralizadas, plantas utility scale. Não só a Huawei, mas vocês vão começar a perceber que muitas empresas vão migrar para essa solução string, tá? E é com muito orgulho que a Huawei enxergou isso lá atrás, investiu na tecnologia inversor string. A Huawei chegou a ter um inversor centralizado, mas isso lá atrás a Huawei enxergou e hoje a gente já está vendo que é o que está acontecendo no mundo. E sobre a nossa solução, né, que a gente chama de Fusion Solar, a gente está com mais de 118 gigawatts entregues mundialmente. Começamos a fazer inversor em 2013, em 2014 começamos a entregar os primeiros inversores. Em 2015 já éramos líderes de mercado, mantivemos essa liderança em 2015, 16, 17, 18, e recentemente os relatórios mais recentes estão mostrando que em 2019 também mantivemos essa liderança, tá? Hoje a Huawei é a única empresa com mais de 100 gigawatts de inversores entregues, tá? Então é com muito orgulho que a gente traz para vocês um pouco dessa liderança aqui. Vamos lá. Aqui na América Latina a gente tem uma estrutura de serviços muito bem estabelecida, com escritórios no México, escritórios aqui em São Paulo. Temos uma parceria muito forte com a WEG, uma empresa nacional, uma empresa que está presente no mercado há muitos anos, muito forte, tecnicamente também excelente, tá? Então, os inversores residenciais, comerciais e industriais, vocês vão encontrar com a marca WEG, aqui no Brasil, e vocês vão poder comprar isso. A WEG tem muito competitiva também nos kits fotovoltaicos, então vocês podem trabalhar tranquilamente com a WEG, nosso parceiro comercial aqui no Brasil. E para grandes plantas, plantas GD de 5 megawatts, ou utility scale, plantas centralizadas, vocês podem conversar diretamente com a Huawei também, a gente vai dar todo o suporte, vai trabalhar com vocês no layout, vai prestar um serviço pós-venda, trabalhar em comissionamento. A gente tem uma equipe de serviços aqui no Brasil, temos um centro de distribuição em Sorocaba, temos equipamentos para serem entregues aqui no Brasil, e na América Latina temos mais de 10 mil funcionários, tá? 2 escritórios centrais aqui, 3 centros de pesquisa, 3 centros de treinamento e mais de 20 escritórios regionais ao longo do Brasil. Atendemos uma linha completa aqui de inversores, trabalhamos tanto nas soluções residenciais, de 2 a 5 kW, quanto as soluções comerciais também, sejam elas rooftop ou montadas no chão, e também nas soluções de utility scale, em plantas centralizadas. Em 2020, a gente tem o lançamento de alguns produtos, de uma nova linha de inversores residenciais e comerciais. Esses inversores, alguns deles vão manter a mesma potência, mas a gente vai ver que tem uma série de novas funcionalidades, como o AFCI, a gente já tem, né, nos inversores monofásicos hoje, a possibilidade dele estar pronto para ser integrado a uma bateria. Então, um inversor que pode, ele já é um inversor híbrido para trabalhar com energia solar e trabalhar também com energy storage. E os inversores comerciais, a gente vai ter também inversores com a saída em 220 volts, o que é muito interessante para o mercado local aqui no Brasil. Bom, vamos falar agora sobre tendências, né, e tecnologias aqui para o setor. Uma coisa que a gente percebeu lá atrás, quando a gente começou a fazer inversores, em 2013, 2014, com a primeira versão do Fusion Solar, tá, foi a proteção IP65 para o inversor ter uma robustez de estar sempre em campo, o monitoramento de string e um OEM diferenciado também para poder ser feito remotamente. Com a evolução, em 2015, a gente introduziu a tecnologia PLC nos inversores. Se eu não me engano, alguém até comentou aqui sobre o monitoramento, tá? A tecnologia PLC dos inversores, por exemplo, para uma planta, você não precisa colocar cabos RS485
o inversor vai fazer a comunicação diretamente com o Smart Logger, com os outros equipamentos, utilizando o próprio cabo de energia elétrica como meio como meio de comunicação, né? Quer dizer, o inversor ele vai ter uma onda numa frequência diferente da frequência de rede, diferente de 60 Hz, onde você carrega uma onda portadora e essa onda ela vai transmitir os dados para os nossos equipamentos de comunicação. Isso facilita muito o comissionamento, o OEM, e traz muita robustez também no monitoramento dos equipamentos. Em 2016, a gente começou a ter integração com a curva IV, né, que eu vou mostrar um pouco mais para frente também. 2018, aqui integração com o Tracker, tá? 2019, a gente teve a versão 6.0 do nosso Fusion Solar, e agora, aqui para a versão 7.0, a gente vai começar a usar muito aplicações baseadas em inteligência artificial e baseada em Big Data também, porque com uma grande quantidade de dados, os equipamentos eles começam a aprender e começam a trazer esse aprendizado para resolver os problemas das plantas fotovoltaicas. A primeira funcionalidade que eu vou trazer aqui para vocês é o AFCI. Aqui a gente, basicamente, na parte DC das plantas fotovoltaicas, a gente, para residencial e comercial, principalmente, a gente tem um risco aqui, caso a gente tenha um cabo danificado, uma conexão mal feita, algum problema na instalação elétrica, né, a gente tem o risco de ter na parte DC um arco elétrico. O que acontece? Você vai ter aquela tensão contínua, tá, que vai estar ali. Se você tiver uma distância pequena, tá, ali na sua instalação de corrente contínua, você vai ter um problema de arco elétrico, né, basicamente devido à tensão, o meio isolante, no caso do ar, por exemplo, ele vai ser rompido e, né, quando esse meio isolante for rompido, você vai ter um arco que pode causar uma série de complicações em segurança, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Um vídeo aqui de um arco elétrico, tá? Aqui, à esquerda de vocês, a gente vê um arco elétrico em DC, tá? Isso foi feito em um ambiente controlado, em laboratório. E à direita, a gente vê um arco elétrico, tá? Ele se inicia, mas ele logo é rompido. Porque a gente está falando de um arco elétrico trabalhando em conjunto com a nossa solução, tá? O que acontece? O nosso sistema ele vai detectar esse arco elétrico, vai perceber e vai romper esse arco elétrico. Você não precisa instalar nenhum equipamento adicional, o inversor vai fazer isso, ele basicamente vai estar monitorando todo o espectro de frequência da rede, e quando ele perceber que você tem determinadas frequências, né, ele através do intenso aprendizado, ele vai perceber que tem um arco elétrico ali, e em menos de 2 segundos ele vai desconectar e vai extinguir esse arco, tá? E foi algo muito interessante, tá? Porque o que acontece? Através desses 118 gigawatts que a gente tem, o inversor ele foi aprendendo, foi entendendo quais são os eventos que acontecem, e hoje ele se tornou através de inteligência artificial, ele aprendeu como funciona esse arco elétrico, e ele consegue detectar com muita precisão. Ele não fica, por exemplo, emitindo um alarme, desligando o inversor indevidamente, ou então, caso você tenha um arco elétrico, ele não vai deixar de desligar. Aqui, só para ilustrar para vocês, tá, são os modelos que possuem essa proteção AFCI. AFCI significa Arc Fault Current Interrupter, é uma sigla em inglês, né? Então, a gente está falando aqui nada mais do que um interruptor de arco elétrico,
Então, para toda a linha aqui, para as novas linhas de inversores monofásicos, para os inversores trifásicos também de pequeno porte, e para o Sencatel M1, que é um inversor trifásico, de porte um pouquinho maior, é um inversor que tem 10 MPPTs, ele tem uma tensão de saída aqui também de 480 ou 400 ou 180 volts, tá? Então, basicamente, sobre arco elétrico, vocês vão encontrar, essa proteção contra arco elétrico, vocês vão encontrar nesses modelos aqui, e um diferencial aqui mesmo para arco elétrico é o nosso algoritmo, tá? Que usa aplicações de redes neurais e uma série de dados para ter esse aprendizado, essa detecção de arco elétrico. Uma outra característica aqui que a gente tem é o Short Circuit Ratio, essa sigla é SCR, né? Basicamente, sendo bem simples aqui, em redes fracas, redes, de certa forma, instáveis, muitos inversores podem ter problema quando fazem essa conexão. Porque, por exemplo, imagina um inversor conectado numa rede longe de uma subestação, num circuito radial. Então, você vai ter variações de tensão ao longo do dia, e quando você vai injetar energia elétrica, por exemplo, você tem uma tensão que começa a subir. Essa tensão subindo, o inversor vai perceber e vai se desconectar. Só que no momento em que o inversor se desconectar, a potência injetada na rede elétrica vai diminuir. Então, essa tensão volta a cair. Com essa tensão caindo, o inversor se conecta de novo, começa a injetar energia novamente, a tensão sobe, só que daí ele se desliga novamente. Então, se a sua rede elétrica for muito fraca, muito instável, o sistema fotovoltaico ele começa a ter problemas de estabilidade. E essa característica dos inversores inteligentes do Arroy, eles têm um SCR aqui eles trabalham com SCR de 1.5, enquanto a gente percebe que muitos inversores trabalham com SCR de 3. Quanto menor aqui, né, esse indicador é melhor, mas basicamente o inversor ele traz mais estabilidade através de um controle ativo, tá, de tensão, e para contribuir para a estabilidade da rede elétrica. Isso é uma outra característica aqui e uma tendência também desses inversores. Um outro ponto aqui também é o efeito PID. Aqui, só fazendo um parênteses aqui, eu vou falar de várias coisas, mas a gente vai ter um webinar específico para discutir cada um desses assuntos aqui, tá? São muitos assuntos, então aqui basicamente só uma introdução para a gente falar sobre esses assuntos, mas a gente vai perceber que nos próximos webinars, com quem se interessar por um assunto especificamente pode se participar dos próximos, mas a gente vai ter um momento para discutir em detalhe cada um desses assuntos. Então, eu vou passar aqui de forma resumida por cada um deles. O efeito PID a gente observa Potential Induced Degradation. Basicamente, o que acontece? Conforme as strings foram aumentando, né, de tamanho e foram aumentando a tensão, hoje a gente tem strings até de 1.500 volts na parte DC, a gente começa a perceber um fenômeno que basicamente é o seguinte: a gente tem uma contaminação de íons, tá, de sódio, no semicondutor, e isso faz com que tenha um deslocamento de elétrons das células fotovoltaicas para os frames dos módulos, só que esses frames eles estão aterrados. Então, basicamente, você vai ter uma corrente entre a célula fotovoltaica e o terra através da armadura aqui dos módulos. Isso geralmente acontece nos módulos com a menor tensão na string, ou seja, a gente tem aqui, né, a string com os módulos aqui conectados no ponto positivo do inversor e os módulos conectados no ponto negativo. A gente vai perceber isso nas bordas dos módulos do ponto mais negativo das strings, tá? Então, esse é um fenômeno que prejudica a geração de energia no longo prazo. A gente começou a perceber isso à medida que as strings foram aumentando a sua tensão, tá? Em sistemas antigos com strings menores e com strings com uma tensão menor, a gente não percebia tanto esse efeito, tá? Mas, basicamente, a gente pode ver aqui
que a potência pode diminuir em até quase 30%, tá? Então, isso é um fenômeno que é prejudicial ao sistema, isso pode ser potencializado dependendo do ambiente, se você tiver uma temperatura mais alta, ou um ambiente mais poluído, com mais acidez, mas basicamente, se você olhar a curva, né, e ver a curva corrente, a curva tensão versus corrente, você vai perceber que vai ter um achatamento aqui no ponto de máxima potência, né, o ponto de máxima potência geralmente nesse joelho aqui da curva, tá? Então, o inversor vai diminuindo, tá? Sendo que ele mantém, basicamente, a sua corrente máxima e a sua tensão máxima. Ela varia muito pouco, mas a maior diferença vai ser aqui no ponto de máxima potência. A gente percebe aqui, através de um ensaio de eletroluminescência, aqui os módulos antes e após o efeito PID, tá? Mas, tudo bem, como que a gente resolve esse problema, tá? A gente tem algumas alternativas aqui. Uma delas é um PID Recovery, né, um sistema embutido no próprio inversor. A gente tem alguns modelos que tem esse sistema. E uma outra alternativa é instalar um módulo anti-PID. Com um módulo desses, vocês conseguem atender blocos grandes, por exemplo, de 5 megawatts, tá? Ele é ideal para usinas de maior porte ou para usinas GD, 5 megas, ou para usinas de utility scale também. Então, com esse módulo, a gente consegue reduzir o fenômeno. Basicamente, ele vai ficar trabalhando na tensão, na diferença de potencial entre os módulos mais negativos da string e o terra. Ele vai reduzir drasticamente esse efeito. A gente tem uma série de estudos, tá, que é só um resultado com e sem o PID Recovery. A gente percebe que a gente pode ter até 1% a mais de energia, dependendo do caso, 1,5%, 1,6% a mais, só pelo fato da gente ter essa solução anti-PID aqui. Falando um pouco sobre o monitoramento, o sistema, a plataforma Fusion Solar, tá? É uma plataforma, vocês conseguem baixar o aplicativo ou acessar via web, mas você pode usar essa plataforma para fazer o comissionamento dos inversores. É muito simples de ser utilizado. Você pode usar em qualquer celular, seja ele Android, iPhone, então é uma plataforma que está disponível em todos os dispositivos. Você pode acompanhar suas plantas em tempo real, e você pode fazer uma coisa também que é muito interessante, que é o diagnóstico da sua curva IV, né? A curva IV, na verdade, ela é como se você fizesse um exame, né? Um exame de sangue no seu módulo. Você vai observar, né, a curva IV daquela string, e dependendo, né, do formato da curva, você pode detectar algum problema. Você pode detectar, por exemplo, um ponto quente, uma degradação por PID, uma falha no diodo, você só olhando a sua curva em V. Só que o problema disso é que se você for fazer esse levantamento em campo, você vai ter que acessar a planta, vai ter um deslocamento de pessoas, vai olhar string por string, vai ter que desconectar, conectar, levar equipamentos específicos. Enfim, você vai ter que demorar um bom tempo, tá? Para levantar a curva. Depois, com esses dados, você vai ter que pegar esses dados, levar para o escritório, levar para casa, analisar, fazer um estudo, identificar os problemas, emitir um relatório para daí tomar uma ação. Seria o sistema, vamos dizer assim, tradicional, né? Agora, quando você faz o diagnóstico utilizando nossa ferramenta de curva EV, você pode fazer isso remotamente, você pode fazer isso de forma muito rápida, em alguns minutos. Você pode varrer 100% da planta, ou seja, você vai olhar todas as strings da sua planta fotovoltaica, e você vai ter um relatório gerado automaticamente, não só com os problemas detectados, mas também com uma sugestão de solução, tá? Então, por exemplo, se você percebe que tem uma falha provável num conector, ele já vai falar, o problema é esse, falha num conector, sugestão, verificar o conector na string e tal. Daí você pode enviar sua equipe diretamente para fazer a correção da sua planta. Então, é uma ferramenta excelente para OEM, principalmente em plantas aí de maior porte, tá? A gente está falando aqui em plantas
de geração distribuída um pouco maiores, ou então em plantas de utility scale, uma ferramenta muito boa para OEM, tá? É uma ferramenta que já vem no próprio equipamento. E também aqui a gente tem uma ferramenta que fica online, tem o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, para auxiliar isso acho que é muito útil para instaladores, para fazer um layout preliminar, fazer algo que seja muito rápido, porque você coloca algumas informações, localização, temperatura, e você tem o espaço que você tem, e ela te dá uma sugestão de layout de planta, tá, com o número de módulos por string, o número de inversores que você vai usar, de forma muito rápida. É só você acessar aqui, se cadastrar, é uma ferramenta gratuita. Então, é uma forma de fazer layouts preliminares, você já tem a sua geração estimada, então é muito legal usar essa ferramenta aqui. Vai ter um webinar específico também só para a utilização dessa ferramenta, mas vocês vão ver que é muito intuitivo, então é algo bem fácil de ser utilizado também. E aqui uma outra tendência que a gente percebe aqui nos sistemas fotovoltaicos são o uso de otimizadores. Tá? O otimizador, o que ele é? Ele é um equipamentozinho em que você conecta aqui na saída dos módulos, e a saída deles você vai conectar aqui no inversor, tá? Então, você vai interligando aqui os otimizadores entre si, tá? E depois o último otimizador, você vai se conectar aqui em série na entrada DC aqui do inversor. Tá, mas para que serve, né? Isso. Basicamente, o otimizador ele vai ser um conversor DC-DC, em que ele vai ajustar a tensão de cada um dos módulos individualmente para poder estar trabalhando, tanto gerando mais energia, tá? Quanto gerando outros benefícios. Eu vou mostrar aqui a seguir. Algo interessante também é que os otimizadores de nova geração, de segunda geração aqui da Huawei, eles utilizam o chip High Silicon, e eles se comunicam com o inversor via PLC também. Ou seja, para você fazer o pareamento é muito rápido, em 1 minuto e meio, você vai conectar esse otimizador aqui e vai estar se comunicando com o inversor. Isso é muito legal também, porque a Huawei traz essa experiência de telecom aqui para os equipamentos solares, então eles vão estar se comunicando, você vai conseguir monitorar esse módulo de forma individual, módulo por módulo, tá? É algo muito, muito legal. Então, falando um pouco sobre a otimização, tá, de energia. Basicamente, o que vai acontecer aqui? Você cada um dos módulos, ele vai ter um ponto próprio, tá, de operação aqui. Quando a gente olha a curva de potência, né, a gente percebe que para cada um deles a gente vai ter um ponto de operação. Por que isso é interessante? Porque se você tiver, por exemplo, em uma mesma string, tá, um sombreamento em algum dos módulos, esse módulo sombreado ele não vai afetar a string toda. Ele vai ter só, tá, aquele módulo afetado, ele vai diminuir um pouco a potência dele, mas o otimizador vai ajustar aquele ponto de operação daquele módulo sem afetar o restante da string. Então, o seu sistema vai gerar muito mais energia. E se você tiver, eventualmente, um sistema que você tenha orientações diferentes, por exemplo, um sistema rooftop num telhado, em que uma string tem alguns módulos virados para um lado, outros módulos para o outro, você também não vai sofrer com essa perda de energia, porque se você não tivesse otimizador, e estivesse conectando todos os módulos no mesmo MPPT, você iria prejudicar todo o seu sistema devido a um único módulo, tá? Então, isso traz um design mais flexível, você pode alterar a inclinação, orientação, você pode colocar eventualmente próximo de uma árvore, algum lugar que tem algum sombreamento. Outro ponto aqui é a questão de segurança. Você consegue desligar individualmente todos os módulos para diminuir a tensão deles. Então, por exemplo, você consegue, num sistema onde você não tenha a possibilidade de num posto de gasolina, por exemplo, você pode desligar individualmente cada um dos módulos, caso você tenha algum problema, vazamento de gás, algo do tipo, então você automaticamente vai lá e trabalha nos módulos diretamente, tá? Não na string completa. Você tem uma visibilidade individualmente de cada um dos módulos, então você pode ver tensão, corrente,
você pode ter um diagnóstico exato do módulo. Então, se você tiver um problema em um módulo, você vai saber exatamente qual que é aquele módulo, tá? E outra funcionalidade muito interessante aqui é a possibilidade de fazer strings maiores, tá? O que acontece? Quando a gente vai dimensionar um sistema fotovoltaico, o tamanho da string, ele é condicionado à tensão máxima que você pode ter, tá? Por exemplo, para plantas de utility scale, a gente está falando aí em 1.500 volts, para plantas menores, 600 volts, 1.000 volts, mas o que condiciona o tamanho da string é a tensão de entrada. Essa tensão está relacionada com a temperatura mínima ao longo do dia, geralmente. Só que como o otimizador ele vai trabalhar individualmente na tensão de cada módulo, você pode fazer strings maiores, porque se em um determinado momento o inversor perceber que a tensão da string vai ultrapassar um determinado limite, o otimizador vai automaticamente ajustar a tensão individualmente de cada um dos módulos para que a tensão toda da string esteja num nível seguro. Então, isso faz com que você consiga aumentar bastante a sua relação de CAC, e isso significa que você vai estar gerando mais energia com uma potência nominal menor, tá? E também isso significa que você vai ter menos CAPEX. Você tendo mais módulos por string, você vai utilizar menos cabeamento, né? Então, você vai ter um menor BOS, que geralmente se usa essa sigla, né? Que nada mais é do que tudo que é cabeamento, tudo que não é módulo inversor, tá? Vou falar aqui também sobre alguns casos, tá? Que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem um projeto aqui da Enel, tá? A gente tem o diagnóstico inteligente de curva IV, um projeto que entrou em operação em 2017. Ele está ao lado de uma planta centralizada, tá? Então, é uma planta originalmente aí de 192 megawatts. Desse projeto, a gente tem 2 megawatts em que o inversor é o inversor string Huawei. Então, quer dizer, nada mais para a gente, isso foi um projeto em que demonstrou, né, que uma mesma planta, tá, com as mesmas configurações, você pegando só uma parte dela, trocando por inversores da Huawei, foi possível naquele período medido gerar 4,4% a mais de energia do que com um inversor convencional ali. Então, isso é um grande motivo de orgulho para a gente aqui no Brasil também, tá? A gente tem também uma planta aqui da AES Tietê, fica lá em Ouro Oeste, ela entrou em operação em 2019, é uma planta de 70 megawatts, ela fica ao lado de uma outra planta solar, AGV, tá? Ali a gente tem uma hidrelétrica próxima, perto da usina Água Vermelha, no noroeste do estado. É uma planta de utility scale também. A gente tem alguns projetos também de menor porte. Esse projeto em Santa Catarina, ele é montado no chão. Projetos rooftop, também em Santa Catarina, esse caso aqui. Um projeto aqui no Rio, esse é um projeto de 1 megawatt, né, um projeto de geração distribuída, de porte aí um pouquinho maior. A gente tem aqui também o monitoramento com a curva IV, tem nossos inversores também com múltiplos MPPTs, sem a necessidade de difusíveis. Eu acabei não comentando muito, mas os nossos inversores também, eles não necessitam de string box, tá? O que isso significa no final do dia? Significa que você vai ter um equipamento a menos para fazer OIM, um CAPEX menor na sua planta, tá? E você vai ter uma segurança maior, né? Você vai ter retirando um equipamento que gera falha no seu sistema. Então, você vai estar otimizando a sua planta como um todo. Bom, então, aqui, só para resumir, tá? Basicamente, algumas características que a gente enxerga como tendência, tá? E que a gente pode trazer aqui para vocês para otimizar a planta fotovoltaica de vocês. Quer dizer, primeira coisa que é o número de MPPTs, com os inversores string, a gente tem um número grande de MPPTs, a gente tem o 185 KTL, por exemplo, com 18 entradas, 9 MPPTs.
quando a gente divide, né, as strings em MPPTs diferentes, em pontos de segmento de máxima potência diferentes, a gente vai estar otimizando cada um deles individualmente, né? Então, isso naturalmente vai trazer mais geração de energia, com a funcionalidade de proteção contra arco, a gente vai estar trazendo mais segurança e confiabilidade também. A gente tem o DPS integrado, aqui tanto na parte de corrente contínua quanto a parte de corrente alternada. A gente tem conexão plug and play com bateria para os inversores monofásicos também, tá? Um sistema simples de instalar, de fazer o comissionamento, pelo fato dele estar tendo a tecnologia PLC, que a gente batizou aqui de M-Bus, né? A gente vai também fazer um comissionamento de forma muito rápida para uma planta, por exemplo, centralizada. A gente pode comissionar 36 inversores ao mesmo tempo, só se conectando no Smart Logger. O Smart Logger vai se conectar a todos eles ao mesmo tempo, então, via PLC, e basicamente a gente vai se conectar ali no Smart Logger e ter um comissionamento, tá? Já vai configurar o grid code de cada um deles, tá? A gente tem um laboratório próprio também para fazer os testes, então, todos os equipamentos, eles são testados, eles passam por uma série de crivos, né, vamos dizer assim, para estarem disponíveis no mercado. E também você não precisa de... É uma solução zero touch, que a gente chama, tá? Que faz com que você não tenha que fazer uma manutenção no equipamento. Você simplesmente instala ele e esquece, você pode acessar ele remotamente, então você não vai precisar sempre se deslocar, estar presente na planta, fazer rotina de manutenção ali localmente, você vai sempre acompanhar através da nossa plataforma em nuvem. Tá? E é importante aqui também, né, recapitulando, a gente tem a distribuição da WEG aqui no Brasil, então, para os inversores residenciais e os inversores Sinai, vocês podem procurar diretamente a WEG para adquiri-los também. Bom, vamos às perguntas e respostas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí que... Vamos lá. Tenta dar uma olhada aqui. Tá. Sobre o monitoramento dos sistemas de energia solar do Maicon. Pergunta do Maicon. Deixa eu tentar. Bom, vou percorrer, eu queria projetar a pergunta aqui, mas não consegui. Então, eu vou ler para vocês, daí eu vou respondendo aqui. Pergunta do Maicon. Primeira, falem sobre o monitoramento dos sistemas de energia solar da Huawei para inversores trifásicos de usinas de médio e grande porte, onde os inversores se interligam. Basicamente, um sistema, eles se interligam via PLC, tá? Eles conversam com o Smart Logger. Então, você simplesmente vai instalar o inversor fisicamente, a saída CA dele vai até o transformador. Apareceu uma lista de perguntas aqui, vamos lá. Bom, vou continuar aqui. Como funciona a solução PLC? Você vai ter o Smart Logger, que é basicamente um data logger inteligente da Huawei. A gente, para um bloco, por exemplo, de 36 inversores, a gente vai ter os inversores se comunicando pela rede elétrica, tá? Então, pela instalação AC do inversor, quando ela chegar lá no trafo, você vai ter um módulo PLC que vai estar monitorando aquela rede elétrica, então, através de uma onda portadora, ele vai enviar todo o sinal de comunicação para o Smart Logger, e a partir daí você vai conectar, por exemplo, no sistema escada da sua usina, e vai ter o inversor monitorado, string por string, tá?
Então, entrada por entrada, você vai ter todos os dados de tensão, corrente, e vai ter acesso aos dados do inversor, simplesmente pela solução de PLC, ou seja, simplesmente pela rede elétrica. Você não vai precisar passar cabo RS485 para conectar os inversores ao Smart Logger, então é muito simples mesmo, tá? Então, é uma solução, é uma experiência que a ROI traz do seu passado em telecom. Tá? Tá, tem uma nova aqui, a função EFCI desliga o inversor por completo. Ou só string onde foi detectado. Se você tiver módulos, ela desliga cada um dos módulos individualmente e ela identifica precisamente aquela string, né? Porque o monitoramento aqui é string por string, e então você desliga a string em que você teve problema, tá? Aqui você vai poder perceber essa falta no seu sistema de monitoramento, vai subir um alarme, você pode configurar esses alarmes para te mandar uma mensagem, tá? Então, você vai chegar a vai receber essa mensagem dessa falha. Sobre 2 segundos, o que se estabelece também nas normas internacionais de proteção contra arco elétrico. A gente vai ter um webinar específico também para falar sobre arco elétrico, o que está em cada uma das normas, como que funciona o nosso algoritmo, tá? Como que geralmente se faz essa proteção contra arco elétrico. Eu acho que vale a pena acompanhar o webinar específico de FCI também, tá bom? Qual o tempo de vida útil de um módulo PID? A gente fala em pelo menos 25 ou 30 anos, tá? Todos os equipamentos que a gente faz para plantas solares, sejam eles inversores, transformadores, otimizadores, módulos anti-PID, a gente trabalha sempre com essa perspectiva de 25 anos pelo menos, e sempre com baixo OIM. Então, não é um sistema escada, né, propriamente dito. Ele é uma plataforma, web para você poder acessar os dados do seu inversor. Mas o inversor ele vai se comunicar com o sistema escada da sua planta ou da sua subestação. Se pode usar os protocolos de mercado, tá? Na verdade, como que vai ser? Por exemplo, se você tiver uma planta centralizada, você vai ter a comunicação via PLC dos inversores com o Smart Logger. O Smart Logger vai se comunicar com o sistema escada através de um protocolo de mercado existente. Então, DNP, IEC, Modbus, com o seu sistema escada, tá? Quanto mais proteções, reduz a disponibilidade. Como a ROI vê essa sensibilidade em relação à quantidade de serviço? Tá, eu vou ver se eu entendi a sua pergunta. Quer dizer, você tá me questionando o seguinte: se você tiver uma proteção contra arco elétrico, isso vai eventualmente desligar o equipamento e, portanto, pode diminuir sua disponibilidade, certo? Entretanto, é algo que é muito importante de se ter, tá? Por uma questão de segurança. A gente está falando principalmente para instalações residenciais. Então, imagina um sistema rooftop num telhado, você tem uma conexão mal feita, um cabo quebrado, algum animal roeu um cabo, por exemplo, você tem um arco elétrico. Isso numa instalação residencial, principalmente, onde você tem pessoas andando, é fundamental que você tenha proteções, tá? Então, proteções nesse sentido, contra eventos de grande impacto, eu acho que é fundamental ter, sim. Tá bom?
Quando são colocados otimizadores DC-DC nas strings que podem exceder a tensão máxima MPPT do inversor? Você comentou que pode existir um ganho de energia. Pelo fato de exceder a tensão MPPT, isso não implicará já uma perda em relação ao ponto ótimo? Eu acabei não comentando, mas aqui os otimizadores eles podem trabalhar de duas formas, tá? Uma forma dele trabalhar é a forma bypass, ou seja, ele simplesmente vai estar ali, mas não vai estar fazendo nada. E uma outra forma é a forma buck, ele vai funcionar como um conversor que vai diminuir a tensão do módulo. Então, quando você tiver muitos módulos fotovoltaicos, você abaixando a tensão daquele módulo especificamente, você vai aumentar a corrente, tá? Abaixando a tensão e aumentando a corrente, você vai manter aquela potência, tá? Então, você vai ter esse ganho de energia. Por outro lado, se você não tivesse otimizador e tivesse um módulo, por exemplo, estando sombreado ali, aquele módulo teria uma diminuição da corrente. E, no final, a string, com todos os módulos em série, ela iria, todos os outros módulos iriam ficar com a mesma tensão com a mesma corrente daquele módulo, tá? Então, a corrente daquele módulo sombreado iria limitar a corrente dos outros módulos da mesma string. Isso, consequentemente, abaixaria a potência daquela string como um todo, tá? O otimizador, abaixando a tensão daquele módulo, né, sombreado, por exemplo, ele vai aumentar a corrente, tá? Então, ele vai manter a potência daquela string. Sobre colocar mais módulos, tá? Numa mesma string, basicamente, o que acontece? Quando você não tem otimizadores, geralmente, a tensão de máxima potência, ela é uma tensão menor do que a tensão de circuito aberto. Com a tensão de circuito aberto, e a gente dimensiona o tamanho da string utilizando a tensão de circuito aberto. Só que a tensão do circuito aberto, durante a operação do sistema fotovoltaico, você nunca vai estar naquela tensão. Aquela tensão vai ocorrer quando você não vai estar gerando energia, tá? Então, o otimizador ele vai abaixar a tensão e aumentar a corrente daquela string, tá? Mantendo a potência. Mas a gente vai ter um webinar específico só para falar disso também, só para falar de otimizador. Eu acho que vale a pena acompanhar também, que a gente vai entrar bastante no detalhe disso. Acho que são essas a pergunta. Vanessa? Oi, melhorou? Sim, estou te ouvindo. Eu vou fazer uma última pergunta dessa relação. As demais perguntas foram inúmeras que nós recebemos, nós vamos responder por e-mail. Vamos entrar em contato com os participantes aqui. E vou colocar essa última para a gente poder realizar o nosso quiz e encerrar a nossa sessão. Tá bem? Tá Antes de mais nada, só um minutinho, eu vou colocar aqui a última. Em redes fracas, eu poderia fazer a configuração do LVRT e do HVRT para evitar o desligamento do inversor? Sim. Na verdade, assim, a planta, né, se você tiver, por exemplo, numa rede, se for uma planta utility scale, se você tiver uma planta centralizada, basicamente, a questão de low voltage, de high voltage write-through, você vai seguir os procedimentos de rede do ONS, né, e sim, você vai ter essa configuração, né, de acordo com o grid code do Brasil, tá? Então, é uma coisa que eu não comentei também, mas isso é configurável no inversor, só que quando você vai comissionar ele, você escolhe o país, tal, que você tá, então isso é configurado automaticamente de acordo com o grid code daquele local. É uma coisa. Só que isso seria, além de, o grande diferencial aqui é que o equipamento ele vai estar contribuindo para a rede fraca, então ele vai estar contribuindo para fazer aquela regulação de tensão, né? Então, ele simplesmente não vai se deixar de desligar ou vai se desligar, mas ele vai estar contribuindo para a tensão naquele ponto de conexão.
Então, é algo que é interessante, tanto para o operador, né, de rede, quanto se for geração distribuída, quanto para as próprias distribuidoras também. Porque além dele estar mais robusto, ele vai estar contribuindo para fazer esse controle de tensão e estar ajustando a tensão do ponto onde ele está conectado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de todos aqui na sessão de perguntas e respostas, né, as que não conseguimos responder todas, a gente vai, entrar em contato para poder, passar as devidas respostas aqui. Vamos realizar agora rapidamente o nosso quiz, como a gente combinou, são 10 perguntas múltipla escolha, e teria 5 minutos no máximo, mas é bem rápido de se fazer. A ideia é que nós premiemos o primeiro colocado no score, o primeiro a entregar a pesquisa com maior pontuação, tá bem? Vou soltar aqui o botão. Temos um botão aqui no topo da tela, se vocês puderem já acessar. Vou disponibilizar o link no chat também, caso tenha alguma dificuldade.
Muito bom, pessoal. Vamos lá, então. Atualizando. Oi, estão me ouvindo bem? Que eu estou numa outra tela. Vamos lá. Bom, então, tivemos uma primeira colocada, na verdade, Larissa Hessler, se eu não estou lendo errado. Larissa teve a primeira colocação aqui no score do nosso Google Forms aqui. Larissa, está me ouvindo? Você está no ar ainda? Nós vamos entrar em contato, eu tenho o seu e-mail. E a premiação hoje aqui do nosso quiz é um Smart Band 4 da Huawei, uma pulseira, um relógio smart para práticas esportivas e frequência, acompanhamento de frequência cardíaca e coisas do gênero. Tá bem? Então, Larissa, assim que terminar aqui esse webinar, eu vou entrar em contato contigo através do seu e-mail para a gente te dar mais detalhes de como você vai recebê-lo. Tá bem? E por hora, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Estamos deixando aqui o nosso e-mail, é um contato direto na nossa caixa aqui, para dúvidas, contatos, mais informações, materiais. Algumas pessoas estão perguntando em relação ao material aqui desse webinar. O arquivo do webinar ele vai ser publicado em alguns dias através do YouTube, mas eu vou fazer a divulgação para vocês por e-mail. Tá bem? Mais uma vez, obrigada. Em nome da Huawei, agradeço o tempo de todos, a participação e essa interação incrível que foi aqui através das perguntas recebidas. Obrigada. Obrigado, pessoal. Espero que vocês acompanhem os próximos aí. Parabéns, Larissa.